Fala, torcedor gremista. Empate em 1-1 contra o São Luís em plena arena do Grêmio em Porto Alegre. Nesse sábado que está um calor insuportável. Tanto que o juiz parou a partida para fazer reposição de água 2 vezes só no primeiro tempo. Antes de fazer a análise dessa partida, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, seguir, se inscrever para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, o desempenho do jogo do Grêmio, o desempenho do Grêmio no jogo de hoje, considero que foi bastante negativo. Mas considero que a partida de hoje nos trouxe várias lições importantíssimas, inclusive de muitas coisas que eu vinha dizendo já em vídeos anteriores. Acho que nós tivemos uma grande oportunidade de ver o time do Grêmio ser testado, claro que dentro das condições que impõe o Campeonato Gaúcho, que não é um campeonato onde nós vamos aí enfrentar equipes de grande qualidade. Mas o time do São Luís, eu diria, fez um dos melhores enfrentamentos contra o time do Grêmio até agora nesse Campeonato Gaúcho, se não for o melhor. Claro, teve o jogo de Caxias do Sul, onde o Grêmio foi derrotado, mas era a primeira partida e o próprio Grêmio não estava com uma condição física muito boa, e além disso acho que eles criaram menos oportunidades do que o São Luís no jogo de hoje. Teve também o jogo do Juventude, onde o Grêmio também foi desafiado pela equipe adversária e teve muita dificuldade. Mas o jogo de hoje ele traz algumas novidades que eu quero falar com vocês. O time do São Luís, eu quero já destacar de pronto que considero que a grande figura da partida para mim foi o técnico do São Luís, Alessandro Telles, que na minha opinião é um treinador que tem que ser observado, porque amanhã ou depois a gente não sabe, né? Sempre vai surgir um momento onde vamos precisar de treinador. E eu acho que temos que analisar, temos que acompanhar a carreira do Alessandro, como é que vai se dar daqui para frente. O Alessandro, eu estava vendo as informações aqui. O Alessandro está no seu segundo trabalho como técnico. Aliás, no terceiro trabalho como técnico. Ele trabalhou como auxiliar técnico de vários times do interior já há bastante tempo, há mais de 10 anos que ele vem trabalhando. Mas como técnico, realmente, ele trabalhou no Inter de Santa Maria, no Guarani de Bagé e agora no São Luís. E considero que ele foi o grande protagonista da partida. Porque, vejam, ele primeiro tomou uma atitude muito ousada, que é a de não começar o jogo com o Diogo Sodré, que é o camisa 10 do time e que é o artilheiro da equipe até então, com 2 gols. Ele não começa a partida com ele e ele faz um posicionamento muito interessante em campo. Porque ele faz com que o time ele fez uma marcação mais fechada do que o Grêmio vinha enfrentando até agora, só que ele fez aquilo que é o ideal quando enfrenta uma equipe que é um time pequeno contra um time grande, que é conseguir fazer uma marcação, claro, postado no campo defensivo, mas sem recuar demais do meio de campo. Ele fez inclusive que a marcação do seu time trocasse de posição algumas vezes. Ele fez com que os 2 atacantes, que são o Borazzi e o Vini Peixoto, ficassem posicionados bem na frente e com muita velocidade. Então eles marcavam já na saída de bola e no meio de campo uma marcação que muitas vezes era até individual no Cristaldo, que era o único articulador da equipe. Então ele secou a fonte do Grêmio, né? Os 2 volantes, o Gabriel Davis e o Lucas Hulk, né, o Gabriel camisa 8 e o Lucas camisa 5, eles se revezavam na marcação individual no Cristaldo e aí quando um estava marcando nele, o outro saía para marcar a lateral, para não dar a opção de passe. Então eu considero que ele fez uma marcação muito forte e ao mesmo tempo ele conseguiu com isso fazer a marcação fixar no meio de campo, e quando tomava a bola conseguia já sair para o ataque rapidamente, não estava marcando lá atrás. Se o time fica muito fechado lá atrás, mesmo quando rouba a bola não consegue mais atacar, porque o time adversário está todo no seu campo. Então ele conseguiu fazer aquilo que é o ideal. Claro, se ele estivesse no comando de um time maior, ele não conseguiria fazer isso. Isso tu consegue fazer um time pequeno contra um time grande. Mas eram as opções que ele tinha em campo e ele conseguiu fazer com que isso acontecesse. O time do Grêmio é impressionante, como se tu vê o mapa de calor do time do Grêmio em 2, 3, 4 jogos,
tu já entende a mecânica do Grêmio. Ataque pela esquerda, a bola passa pelo meio, mas rapidamente já vai ou para a ponta ou fica no toque de bola até alguém tentar arriscar. E isso é uma coisa que o time do Grêmio tem sido muito previsível. Só que vence os adversários porque tem mais qualidade que os adversários agora do Campeonato Gaúcho. E aí tem um detalhe importante que eu vinha falando nos vídeos anteriores. A defesa do Grêmio, e não é só a defesa, o campo de defesa, o sistema defensivo do Grêmio, ou seja, a defesa do Grêmio ao longo do campo, desde o ataque até a parte de trás, ele é muito frouxa. A marcação do Grêmio é muito aberta. O Grêmio tem muita dificuldade de marcar na saída de bola, tem dificuldade de marcar a articulação do adversário e tem dificuldade lá atrás. Só que lá, quando a bola chega atrás, chega com facilidade para o adversário. Só que eu vinha falando que os adversários do Grêmio no Campeonato Gaúcho não têm atacado o Grêmio, ou atacado muito pouco. O São Luís hoje atacou mais. E aí mostrou o que eu venho falando. Mostrou exatamente o que eu venho falando, que a defesa do Grêmio é muito frágil. Só que isso não vinha aparecendo muito por causa, como eu falei, os adversários do Grêmio não têm atacado. O Juventude atacou um pouquinho mais. Mostrou a fragilidade, mas não tanto. Hoje mostrou mais. Hoje mostrou mais porque o São Luís, que fez uma boa partida, conseguiu atacar mais o time do Grêmio a partir desses elementos que eu trouxe. Lamento muito a lesão do Jonathan Roberts, que eu já fiz vídeo sobre ele aqui. Considero ele um jogador. Tá muito calor, gente. O calor hoje está insuportável em Porto Alegre. O Jonathan Roberts é um jogador de muita qualidade e eu venho falando sobre isso. Infelizmente, teve uma lesão mais uma vez no mesmo lugar. Tenho muito receio do que pode acontecer com ele daqui pra frente, mas a gente vai torcer muito por ele, né? Vinha fazendo uma partida razoável, trocando passes, buscando o jogo. E aí, assim, gente, o Grêmio tem uma dificuldade muito grande de articulação do meio para ataque. É impressionante. Ou leva a bola pra ponta e aí não sai nada, ou cruzamento pra área, alguma coisa assim, ou quando é na troca de passes, falta um passe mais vertical. O Cristaldo até faz isso, só que ele joga numa porção muito pequena do campo, não chega na frente da área. Quando ele dá o passe, é mais recuado. Né? E ao mesmo tempo não tem atacantes que vão pra cima do adversário. Tinha o Soteldo. Nathan Fernandes tem essa característica, o próprio Jonathan Robert tem. Todos machucados. Aí entrou o Gustavo Barbosa, que parece que tem um pouco essa característica, mas também não teve uma grande... Assim, hoje correu muito, mas não entregou uma grande qualidade. O segundo tempo, isso que eu falei é basicamente do primeiro tempo, né? O segundo tempo é impressionante porque o Renato sentiu o golpe do que vinha fazendo o treinador, o Alessandro Telles. Ele já voltou sem o Cristaldo, porque o Cristaldo recebia marcação que muitas vezes era individual. E ele botou no lugar o Natan Pescador justamente para ver se ele conseguia sair mais da marcação. Só que isso não funcionou. E não só não funcionou, como o time do Grêmio tentou avançar mais e deu espaço para o São Luís, que era o que precisava. E aí o Alessandro colocou o jogador Lucas Souza, que estava no banco, o cara entrou e fez o gol, coroando ainda mais a atuação do seu técnico. Fez o gol, se emocionou e tudo mais, né? Chutou de fora da área. O Jeromel chegou atrasado no lance. Isso também é uma questão importante. O Kahneman não conseguiu fazer a cobertura e aí saiu o gol. E depois disso, o São Luís ainda conseguiu segurar bem o Grêmio. O Grêmio completamente desorganizado do meio pra frente. Chegou uma hora que o Renato tirou os dois zagueiros, botou o Vila Sante e o PP de zagueiros para tentar ter mais saída de bola. E aí o Dodi no meio, o Dodi de volante. Bastante desorganizado o Grêmio, até que o Galdino conseguiu empatar o jogo no cruzamento do Gustavo Barbosa. Que bom que o Gustavo Barbosa conseguiu fazer esse cruzamento. Agora, a parte final do jogo era basicamente o Grêmio botando bola pra frente pra ver se saía alguma coisa, sem organização nenhuma. Então, essas lições eu acho que são muito pertinentes. Eu vi um comentarista, eu vou falar que o César Cidade, da Rádio Gaúcha, falando eu não vi os comentários finais dele, só ouvi no intervalo, dizendo que o que tinha faltado era um centroavante, porque o Grêmio criou, mas não tinha um centroavante. Pô, mas precisa de um grande centroavante para ganhar do São Luís de Juiz? Tá errado, não é isso. O Grêmio não cria condições com qualidade, não tem a jogada individual, não tem o passe transversal.
né? Não tem uma organização do meio pra frente, tá ruim. Começo de temporada, acho que ainda pode melhorar muito. Acho que o Renato pode fazer com que o time cresça bastante. Mas por enquanto está bem complicado. Acho que o desempenho do Grêmio não tem sido bom nesse começo de temporada. E os resultados vêm sendo melhores do que o desempenho, né? Bom, então vou fazer aqui então a análise, né? Vamos fazer a análise aqui das notas. Vou dar as notas rapidamente aqui, tá, gente? Pra gente fechar aqui nesse jogo que eu considero que é assim, um jogo pra mim, é o jogo mais importante até agora do campeonato. Porque é um jogo que nos traz muitas lições com relação às dificuldades que a gente está tendo e que não vinham aparecendo antes, porque os adversários eram mais fracos do que foi o São Luís hoje, pelo menos no jogo de hoje, né? Bom, então vamos lá. Goleiro Marquezine, dificuldade para segurar, não teve culpa nenhuma no gol até chegou perto de pegar a bola, mas muita dificuldade de segurar ela. Teve um lance que a bola passou na frente dele e ele não saiu, né? Daí a nota 5. João Pedro, muita dificuldade hoje. O calor hoje em Porto Alegre, insuportável. Ele é um jogador que tem muita força física, isso talvez e um histórico de lesões prolongado. Isso também pode atrapalhar ele num calor como o de hoje, mas não foi bem. Vai ganhar nota 5. Jeromel e Kahneman, eu vou dar 5 pros dois, tá? O Jeromel, ele chegou atrasado no lance do gol. Kahneman não conseguiu segurar o adversário, tentou dar o bote e não conseguiu tirar. Reinaldo, nota 4, né? Ele não marca, participou na frente, mas também não conseguiu contribuir muito. Vila Sante vai ganhar nota 6, e marcou bem, teve até alguns lances ofensivos, né? Talvez tenha sido o melhor jogador do Grêmio. PP foi mal. PP vai ganhar nota 4, porque é o seguinte, eu gosto do PP, mas ele ainda vai ter que melhorar ao longo dessa temporada. Ele não tá bem, ele tem tido algumas dificuldades importantes, e no jogo de hoje ele marcou muito mal. E com a bola no pé também não deu grandes soluções, ele chegou atrasado em muitos lances que veio marcar, então nota 4 pro seu PP, que eu espero que melhore, tem qualidade. O jogador que vai melhorar, nota 4 vai ser, é um puxão de orelha. Seu Cristaldo é complicado, né? Foi mal. Eu gosto do Cristaldo até, acho que tem qualidade, mas no jogo de hoje foi muito mal. Nessa temporada ele não tá bem. O ano passado ele jogou melhor do que esse ano. Vai ganhar aí uma nota 4. Foi sacado no intervalo, né? Então é isso. Jonathan Robert não vou dar nota, né? Jonathan Robert, ele. Não tem como dar nota pro cara que saiu, eu não vou dar nota pra ele. Só vou desejar recuperação e também. O Gustavo, que entrou no lugar dele, que é o Gustavinho. Olha, eu vou dar nota 5, muita correria, não criou tanto, mas deu cruzamento. Eu vou dar nota 6 porque ele deu cruzamento pro gol. Quando o jogador dá o gol, faz gol ou dá o assistência, eu dou um ponto a mais. Vou dar nota 6 aí, né? André, eu gosto muito do André, mas ele não foi bem. Tá jogando fora de posição, né, o seu Renato? O André é centroavante, não é atacante pelo lado. Ele vai ganhar nota 5, mas não dá, foi mal. Hoje ele foi muito mal. JP Galvão. O seguinte, ele chutou em gol hoje mais do que ele está acostumado. O JP Galvão ele não costuma chutar em gol, né? Nem costuma fazer gols. Afinal, se fosse para fazer gols, ele trabalhava na Volkswagen, né? Não jogava futebol. Até inclusive, o André ele errou um gol aos 9 minutos, que ele chutou a bola cruzada, a bola foi na direção do JP, e daí bateu no JP e saiu. Mas ali foi culpa do André, não foi do Galvão. E o Galvão teve uma chance aos 26, que ele fez uma jogada certa, driblou por dentro do zagueiro e bateu, e a bola saiu pra fora, até foi um lance bom. Ele tentou driblar mais do que o normal, mas não, é aquela coisa ali, movimenta uma usina pra acender um fósforo. Ele tem dificuldade, e é isso, tá? O JP Galvão vai ganhar eu vou dar nota 5. Tá, mas eu poderia ser, eu vou dar 4. Eu tenho notado aqui 4, eu vou dar 5, porque agora eu fiquei pensando que ele teve mais lances do que normal, mas. Não, nota 4. não dá, foi muito mal. O André não foi melhor que ele, não, tá? Eu dei 5 pra dar uma ajudinha pro André, que tava fora de posição, porque o desempenho do André foi nota 4 também, sinceramente, tá? É isso, gente. Digo o que vocês acham aí. Jogo que, na minha opinião, foi um jogo bom pra gente observar melhor as dificuldades do time do Grêmio. A gente se fala aí, dá-lhe Grêmio.